Aí, pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast Franquia Pode isso, franquia pode aquilo, e nada melhor do que nosso querido Natan Baril para falar o que pode, o que não pode e as tendências do que é permitido, o que não é permitido no mundo do franchise do ponto de vista jurídico. Então, Natan, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. É dificílimo conseguir o Natan, cara, em Curitiba. Não tanto. É muito. Quem acompanha os stories do cara tá na Indonésia, tá em Israel, tá nos Estados Unidos, raramente tá no Brasil. Quando tá no Brasil, achar o cara em Curitiba é ainda mais difícil. Então, cara, obrigado demais aí por a tua disponibilidade para estar aqui compartilhando essas atualizações do franchise. Por você, qualquer coisa, sempre. Você sabe da conexão que eu tenho contigo, respeito, amizade, admiração. Então, fico muito feliz em poder compartilhar conhecimento que demora para adquirir. Caramba, que bom que tá gravando, hein? Daqui se compartilha. Muito bom, cara, muito bom. Pô, você sabe a admiração aí, mútua, né? O respeito, cara. Então é muito bom mesmo. E a gente defende essa bandeira, né? De um franchising bom, correto, franchising íntegro. Então é muito legal estar com você aqui. Cara, quem às vezes não está tão envolvido no franchise, está começando agora, talvez não conheça. É difícil alguém que não conhece o Natan Baril. Quem está no franchise aí conhece, mas quem está caindo aqui ainda não conhece quem é o Natan, qual que é a tua história aqui no franchise, cara? Obrigado. Olha, sempre é difícil falar da gente, né? Mas eu acho que o franchising tem estado comigo metade da minha vida praticamente, dos meus quase 50 anos. Eu sou atualmente CEO da Baril Advogados, você conhece, fundador da Baril Advogados, escritório que completou esse ano 20 anos de atuação e o escritório altamente especializado em franchise, em propriedade intelectual. A gente está nesse contexto, né? Eu trabalho com franchising acredita, 25 anos. Né? E é muita experiência adquirida. Parte desses anos foi trabalhando dentro de uma referência, de uma franqueadora de referência. Me trouxe uma escola tremenda e desde então a gente vem atendendo centenas e centenas de empresas franqueadoras no Brasil e que faz exatamente esse trabalho de expansão por via do franchising, da multicanalidade. E no âmbito institucional eu tenho tentado retribuir à altura o que o franchising me trouxe. Então, atualmente eu sou diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchising. Até então, nesse período agora, 2025 e 2026, o biênio, vinha nos últimos 4 anos anteriores a 2025 como diretor internacional da ABF, já fui diretor de 2008 a 2012. Então, a ABF é, para mim, o veículo para eu poder fazer a minha entrega voluntária ao franchising, a tudo que me proporcionou e me proporciona e que me faz hoje estar aqui com pessoas como você, né, conectados e trabalhando muito em prol daquilo que você falou, de um franchising mais íntegro, da gente ser o guardião do mercado de franchising, porque afinal de contas são as boas práticas, o mecanismo de crescimento que a gente implementa, a honestidade empresarial, todo o conceito de um formato de negócios que se acomoda a um segmento de atuação, porque o franchising não é um segmento de negócios, ele é um modelo de negócios. No nosso caso aqui no Brasil, maravilhosamente amparada por uma lei que traz uma proteção bastante boa para os dois lados, para franqueado e franqueador, permite ao franqueado ter um ambiente muito propício e favorável para fechar negócios, uma vez que a gente tem aí N ferramentas que nos ajudam, que você sabe muito bem, que depois a gente pode compartilhar aqui. Mas esse é o Natan Baril. Tem o meu lado surfista e etc, mas esse lado eu vou deixar para um segundo momento. A gente podia já fazer um outro episódio só falando aí... As histórias. Mas eu acho que tudo anda junto, né? Então, esse movimento, né, de estar mergulhado no franchising, ele na verdade é uma paixão que eu tive a sorte e Deus de me conectar e que faz a gente estar num maravilhoso contexto em que você transita em todos os modelos de negócio e portanto, você vira um conhecedor de negócios, né? É isso que o franchising nos proporciona e é muito bom estar aqui compartilhando esse conhecimento.
Pô, cara, maravilha, maravilha. Que legal. Agora que vocês já conheceram um pouquinho mais aí de quem é o Natan, quem não conhecia, ou mesmo quem já conhecia, mas não sabia, né, todo as ações que você promove através, né, também da parte institucional, que é muito legal. Cara, a gente tem uma pauta enorme, né? Se for falar aí de jurídico, com você dá para ficar aqui horas e horas, mas pegando os principais pontos do momento, sendo bem atual ali, o que está rolando. Um dos temas que a gente vê bastante é a reforma tributária, que preocupa, né, bastante, todo mundo tem que se preparar. O que já existe, qual que é a informação que a gente já tem e o que já é possível se fazer, se preparar ou não dá para fazer nada ainda? Um texto geral, né? Definitivamente, a nova matriz tributária veio, né? A lei já foi aprovada e está aí, e a gente está num processo de transição, né? Que se concretiza, teoricamente, em 2033. Né? A gente tem basicamente uma mudança estrutural, né? Contextualizando um pouco, antes de chegar necessariamente no impacto para o franchising, mas a gente tem uma mudança estrutural, a gente sai desse conjunto de tributos que nós temos aí, que é difícil de nós mesmos brasileiros compreendermos, quanto mais a gente explicar. Hoje pela manhã eu estava numa reunião com um cliente russo. Nossa. E para a gente explicar todo esse conceito de tributo ISS, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, ICMS, o ICMS em não sei quantos estados, variando, o ICMS com RT, né, recuperação tributária, substituição tributária, ST, quer dizer, N coisas, muito difícil da gente trabalhar, que é o contexto positivo da reforma tributária. Né? Ele acaba transformando, unificando esse conjunto de tributos todos em basicamente um IVA dual, no caso do Brasil, porque foi a maneira que o governo, na sua articulação, conseguiu adequar o IVA, que poderia ser um único imposto, mas como a gente tem que fazer uma distribuição aqui nas entidades federais, estaduais e municipais, nós vamos ter duas tributações aqui, o CBS federal e o IBS, que é cobre estadual e municipal. Então, a mudança principal é a unificação. A gente passa gradualmente até 2033. Tem um plano gradual, né, o que vai acontecer nessa transição. E a gente passa a ter uma consolidação, uma unificação dos tributos para esse IVA dual. Ou seja, duas tributações que vão acontecer. A gente tem alguns ganhos, a simplificação do tributo, né? A gente passa a ter uma bela simplificação, é uma das grandes vantagens da reforma tributária que nós, ABF, nós lá da Associação Brasileira de Franchising, e eu particularmente falando também, defendo como sendo positivo para o Brasil. A reforma tributária. Né? É claro que existem... Tem alguma coisa positiva no meio disso aí tudo? Tem alguma coisa sistemicamente positiva. Eu acho que no longo prazo, ainda mais a gente vai ver isso, né? Com a simplificação tributária, com a unificação dos impostos, né? E com o fim da guerra fiscal entre os estados, né? O que, a princípio, para algumas empresas franqueadoras, não é só franqueadoras, para as empresas de serviços e as franqueadoras, passa a ser um impacto direto em redes que operam, por exemplo, em múltiplos estados ou que trabalham no seu conceito de negócio com estados que dão incentivos fiscais, regimes especiais. Tudo isso vai exigir, no nosso caso aqui dos franqueadores, as empresas franqueadoras, um cuidado, um estudo em relação a tudo isso. Agora, o que impacta diretamente o franchising? Aí a gente tem essa mudança estrutural, mas a gente tem uma majoração evidente da tributação sobre as rúbricas de remuneração pela franquia. No nosso caso, nós estamos falando aqui de 3 elementos. Uma delas não é remuneração, é um caso à parte, pode falar aqui, mas 2 delas é muito bem definida, é a taxa de franquia, ou seja, a taxa para, né, qualquer candidato ou potencial franqueado, ou quando o franqueado, ele possa ingressar naquela rede de franquias lá no início da assinatura do contrato de franquia, né? A nossa taxa inicial de franquia. E depois a remuneração periódica pela franquia, que são os royalties. E, portanto, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, né? A gente tem uma taxa de ISS de 2% a 5%, ou
sobre royalties e taxa de franquia. A gente tem com os outros tributos, a gente tem uma carga tributária que deve chegar em alguma coisa como 12,33% a 15,33%, e a gente sai dessa tributação para uma tributação que migra a 28% de tributo. Caramba, hein, cara? Ou seja, é um impacto absurdo, né? Isso tem sido um sinal, um ponto de sinal, um red flag para o segmento, para o setor. Faz com que consultores de negócios como você tenham que ter agora um olhar, né, futurístico, vamos dizer assim, no seu business plan, no seu plano de negócios, nas suas projeções, considerar já essa mudança da matriz tributária que vai causar um impacto, e a gente vai ter que ser realista em relação, se a gente institucionalmente, no âmbito da ABF, do grupo de advocacy, a ABF investe bastante tempo e recursos com um grupo de advocacy para poder trabalhar em termos de governo federal, em termos de encaminhamento das regulamentações da reforma tributária, o enquadramento do franchising numa lista de redutor de alíquota. Tá? Por exemplo, nós advogados e contadores profissionais autônomos em geral conseguimos, eu não sei de que maneira, né, mas estamos lá na lista de redutores da alíquota da nossa tributação sobre serviços, que é mesmíssima do royalties, mesmíssima da franquia, ou seja, 28%. Nós conseguimos reduzir para 30%. Então entrou numa alíquota de redução de 30%. Se o franchising conseguir isso, a gente sai de 28% para 21% de tributo, o que ajuda, mas de igual maneira ou de qualquer forma, a majoração do tributo está aí e vai acontecer. Né? Ela vai acontecer dentro de uma transição. Mas eu te falei de uma terceira rúbrica, né? Né? Eu falei, deixa essa aqui de lado. Nós temos, você sabe muito bem, é uma grande vantagem do setor de franchise para uma franqueadora, né? Os recursos que são sempre levantados e arrecadados do franqueador pelos franqueados, que formam o fundo cooperado de propaganda, ou a taxa de marketing, ou o fundo de marketing, qualquer nome que a gente dê, para um elemento importante dentro do Instituto do Franchising, que traz, sem sombra de dúvida, né, hoje um ganho tributário, um ganho financeiro para os franqueadores, uma vez que ele não é receita. Né, ele é uma conta. Mas isso aí, desculpa te... Claro, mas claro. Isso aí sempre existe... Não sei se você vai entrar, mas também uma discussão, que tem algumas vezes que a Receita não aceita essa isenção aí, né? Não, tem vezes que não, ele é sempre um grande desafio, mas regra geral, se você fizer o trabalho de casa, que é cuidar bem da parte documental, contratos, porque você precisa primeiro legitimar o fundo cooperado de propaganda na sua rede de franquias. Porque é uma grande vantagem, mas tem essa situação, né? Tem casos que vão até, acho que, uma discussão até jurídica, né? Da Receita contra a franqueadora. Exatamente, porque teoricamente você recebe um valor da tua rede de franquias, né? Mas ela não é de cunho de remuneração de serviço. Ela é, na verdade, uma transferência de valores para um fundo em que, por via do contrato de franquia, legitimou o franqueador a ser o administrador. Então, o que você faz ali é uma administração de recursos de terceiros, por isso se recomenda prestar contas para a sua rede de franqueados, que é a parte de governança, né, institucional do franqueador com o franqueado, mas, sobretudo, faz com que você fiscalmente possa contabilizar esses valores como um adiantamento de despesas ou recuperação de despesas com esforços de marketing. Porque o que você faz é manejar todos os recursos e esforços de marketing de uma maneira centralizada. E, portanto, muitas vezes o franqueador paga antes ou ele usa do recurso para fazer antes. Então, contabilmente falando, sempre foi essa a chancela que nós, advogados e as Big Four e tal, demos para os franqueadores e que acontece de não pagar tributação porque receita não é. É uma conta de recurso. O que acontece é algumas empresas, como em qualquer segmento de negócio, muitas vezes trabalha a operação disso, a execução disso de forma errada e não segue os requisitos necessários para você ser enquadrado nas regras de reembolso e recuperação de despesas. Mas, com a reforma tributária,
a gente passa a ter, sem sombra de dúvida, no debate sobre o tratamento. Né? Ou seja, a gente não sabe ao certo, a gente já tem uma tendência de já ter um entendimento de que vai ter que ser tributado. E aí a gente precisa entender aqui a bitributação, isso tudo ainda é uma incógnita para todos nós, né? E a gente tem alguns desafios muito grandes para o setor, para além da questão de majoração do tributo, né? E isso vai passar agora por um processo. Eu acho que algumas franqueadoras já estão mais adiantadas, outras nem tanto, no planejar de tudo isso. Então, se a gente for... eu acredito que a grande sacada, como sempre o franchising foi em todos os momentos mais difíceis de mudança de marco regulatório, de uma série de coisas, o que eu vejo é que o franchising sempre consegue se reinventar. 25 anos que eu trabalho nisso e que vários momentos a gente teve direcionamentos do marco regulatório de maneira diferente, e eu não tenho dúvida que nós do franchising e os profissionais que atendem o franchising vão ser bastante cuidadosos na realização do planejamento tributário mais sofisticado. Né? Eu acho que isso é uma coisa que as redes são obrigadas agora a fazer. Vão ter que realmente entender e simular qual é o impacto real tributário do seu negócio. Tá? Isso a gente já tem acompanhado algumas franqueadoras, sejam as grandes franqueadoras, que já estão aí consolidadas e que vão ter um impacto grande fiscal. É como se você estivesse incrementando 10%. É isso aí. A mais aí. A gente vai ter um compartilhamento dessa majoração, né? E cada um vai fazer a sua calibragem. Então você vai ter franqueador que vai assumir uma parte dessa conta, vai transferir uma parte no aumento de percentual de royalties, vai ser 5%, vai passar a ser 7%, o fundo de propaganda vai ter um outro tratamento. Quer dizer, a gente está tendo uma mudança substancial desse modelo que a gente vem trazendo aí há 20, 30 anos, né, para um olhar de um planejamento tributário mais sofisticado. A gente vai ter que entender o impacto disso para a rede franqueadora, a gente vai ter que entender isso para os próprios franqueados da rede. A gente tem um desafio muito grande de tentar entender. A gente fez agora, começou uns estudos na ABF, logo a gente vai compartilhar, mas justamente a gente querendo entender um pouquinho se vai ser vantajoso ou não para o franqueado se manter no simples ou ele trabalhar em um regime regular. Né, como lucro presumido, lucro real, porque a mão de obra não vai ser mais creditada dentro do tributo, que era uma vantagem que o franqueado teria em trazer na sua cadeia, na sua cascata tributária. Isso não vai acontecer. Então, existem estudos mostrando, a gente quer ter esses estudos e estamos já sinalizando. A gente teve uma prévia na semana passada, na reunião de diretoria da ABF. Por enquanto, ele é ainda uma informação que a gente está processando para depois, no segundo momento, compartilhar, mas ele é uma ferramenta para a gente mostrar para o governo o impacto disso para o setor. Né? Que, inclusive, em alguns modelos de negócios ou algumas franqueadoras, vão ter que tomar o cuidado para ver se viabiliza. Sim, talvez até inviabilize. Exatamente. Isso vai ter que ser um aspecto muito importante. Então, acho que se ficar aqui uma dica do dia de hoje, dentre várias que a gente pode colocar, mas uma dica é, já comecem, você franqueador, já perceba e já coloque nas suas análises estratégicas o impacto desse tributo, fazendo uma linha aqui temporal até 2033, entendendo, já no ano que vem já se começa a cobrar 1% de CBS. Já queria perguntar quando essa linha... Já tem toda uma transição que está acontecendo e cada um vai ter que já começar a trabalhar com... Então, que a gente tem, né? A gente tem um planejamento tributário de longo prazo, né? Um sistema tributário, né? Então, assim, vai ter que estar no negócio as duas plataformas. Tá? Você vai ter um período agora de aparelhamento de tudo isso, por isso que tem essa transição, uma transição longa. Então é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. E talvez um dos caminhos, umas alternativas, ou que a gente vai ter que fazer com as empresas é mudar, talvez, ajuste de modelo de negócio, né? Para comportar essa...
isso aí. Esse valor aí, Aí vai ser a grande aliança estratégica entre jurídico e consultoria. Para discutir e encontrar novos modelos para encaixar isso aí. A gente consiga convergir tudo isso, tanto o modelo de negócio, com os seus economics, os seus dados financeiros, com a sua modelagem financeira, a gente fazendo o nosso contraponto e ensaiar qual é o impacto tributário de tudo isso, os reflexos tributários desse modelo, e se a gente tem engenharias diferentes para a gente poder implementar, que passe pelo societário, que passe pela revisão sistêmica dos contratos de franquia, dos instrumentos de franquia, que, aliás, fica aqui a segunda dica, é algo bastante importante que as franqueadoras já comecem a revisar os seus instrumentos de franquia, seu circular de oferta, seu contrato de franquia, já projetando essa majoração que vai acontecer. Tá? Então, nós, advogados, já temos trabalhado com as franqueadoras para a gente trabalhar o aperfeiçoamento dos contratos da circular de oferta para acomodar essa majoração que vai acontecer de duas maneiras. Primeiro, para as renovações dos contratos de franquia e para os novos contratos, as novas contratações de franquia, que já tem essa nova realidade, e que nas tratativas com os franqueados, ambos possam conversar sobre como vai ser o tratamento desse impacto no momento em que a gente trabalhar com essa nova matriz. Portanto, a revisão dos instrumentos de franquia também é uma outra dica, para além do planejamento, de você fazer as simulações, tá? Acho que é o mais importante, são as simulações hoje do impacto. Cada franqueadora tem que fazer o seu, entende qual é o impacto, mas pelo menos entender financeiramente, quantitativamente, qual é esse impacto, para você poder fazer o teu plano de negócios, implementar o teu plano de expansão. Existe um descasamento de capital de giro. Só para você ter uma ideia, o planejamento tributário vai fazer, no momento do tributo, ele está institucionalizado o split fiscal. Você não recolhe, você vai passar na hora do pagamento para o fornecedor, você já faz o pagamento imediato para a entidade, para o governo. Para o governo, de uma maneira split. Então, isso não acontece hoje. Você tem que emitir a guia, pagar a DARF, o negócio e tal. E daí você hoje consegue fazer um fluxo de caixa. Você imagina que agora não, você vai ter que ter esse capital adiantado, porque você vai ter que fazer o pagamento no ato do pagamento do serviço. Né? Então, é mais ou menos, falando de uma forma leiga, aqui bem simples, né? Mais didática, é mais ou menos isso que vai acontecer. A gente tem esses impactos que são impactos substanciais dentro do contexto não só do franchising, mas empresarial como um todo. Né? Então, a gente vai ter que ter um sistema de compliance digital muito mais bem estruturado, que é uma coisa que tem que andar, né? E uma gestão de precificação, que é a tua parte, né? Bastante forte, de redes que precisarão recalcular o seu markup líquido para poder, por exemplo, manter a rentabilidade dos franqueados, que é aquilo que a gente está falando. Como é que eu vou trabalhar esse compartilhamento? Eu não digo repasse, porque eu acho que é uma loucura o franqueador ir lá e repassar 100% para o seu franqueado, que vai, consequentemente, repassar uma boa parte para o consumidor final. Né? Então, uma cadeia vai aumentar o custo dos serviços para o consumidor, vai aumentar o custo das remunerações para o franqueador para o franqueado, e vai aumentar o custo do franqueador para com o governo e para com os seus fornecedores também. Né? Então, é uma cadeia ainda muito insegura. A gente não sabe, muito difícil hoje se antecipar tudo que vai acontecer. O que a gente consegue é já compreender que é uma mudança estrutural que está aí e que veio para ficar, e que agora é o momento de fazer a sua lição de casa, se preparar para que nessa transição você esteja apto a absorver tudo isso lá em 2033, e diria até antes disso, 2030, 2029, nós já vamos ter praticamente tudo muito já quase full aqui, né, já acontecendo. Então já é muito importante que a gente se antecipe. Caramba, tudo isso. Beleza. E isso a gente tá falando muito focado aqui no papel do franqueador com o franqueado, né? Sem contar mesmo, né? Aí já é uma outra conversa do franqueado com o cliente. Vai tudo, né? Você imagina, nós que somos prestadores de serviço, né? Nós vamos ser impactados. De alguma maneira, isso vai mexer com a nossa equação de serviço, com o nosso custo também, a nossa formação de preço né, dos nossos serviços, né, com os nossos clientes. Né? E tudo isso vai ter que ser ajustado mercadologicamente. Né? O fato é que todo mundo vai ter uma tributação maior, é o que eu falei do impacto de curto prazo negativo, né? A majoração do tributo. O franchising tem uma longa caminhada, mas para a gente tentar entender se a gente consegue reduzir esses 28%, que é extremamente impactante, de entender qual é o melhor regime para os seus franqueados e poder orientá-los.
E também é uma coisa bem importante. Só para a gente até fechar, talvez, essa questão da reforma tributária, a tendência ali de fundo de marketing é que seja batido o martelo que, cara, tem que pagar tributo. Na tua visão, a tendência é que isso aconteça. Eu tenho esse... Eu não digo que é esse entendimento, eu digo que é esse temor, tá? Porque não deveria. Não deveria. Não, essencialmente não deveria, né? Ele é um recurso como outros de um fundo que você administra para a tua rede de franqueados, institucionalizado, contratado, que se você contabilmente fizer a operação de maneira correta, estruturalmente atender os requisitos da lei, você realmente não pode considerar como receita, porque receita não é. Você está trabalhando, como eu disse, a centralização de esforços de marketing que vão ser convertidos à rede de franquias. Por isso que não é qualquer coisa que você pode utilizar com esses recursos, tá? Então, aí que começam os desvios, né? Alguns franqueadores começam a usar os recursos para pagar coisas que não dizem respeito aos esforços de marketing e aí começa a confundir os institutos. Então, se você segue à risca o porquê do Fundo Cooperado de Propaganda, já diz o nome, Fundo Cooperado, Cooperação, né, para a propaganda, da rede de franquias. Então, isso tudo, se bem estruturado, hoje eu te garanto, te dou segurança de que você pode ter algum tipo de discussão, mas a gente supera. Né? Com o novo regime tributário, eu temo que a gente vai acabar, inclusive com as decisões mais recentes do próprio STF, da súmula do ISS, que o segmento não levou e ainda existem discussões sobre isso, a gente vai acabar enveredando para trabalhar, isso acabar virando tudo do mesmo saco. Né? Então, ser tratado como receita, e o nosso caminho vai ser a gente evitar a bitributação, né? Pensando nisso, e criar ideias concretas, né, novas, inovadoras, a gente inovar no segmento, também no olhar de que a gente tem de alternativas de modelos de negócios para poder entrar nessa onda aí, porque eu acredito que a gente vai ter uma simplificação para a expansão nacional com isso tudo. Então, você imagina que agora, em todos os teus estudos que você faz, você não precisa mais ficar fazendo o cenário Rio de Janeiro, ICMS de não sei quantos, tem substituição tributária, não tem substituição tributária, e você vem e maneja isso. Acabou. Né? Então, vai simplificar um pouco a expansão nacional, do ponto de vista também, né, dos estados, né? Eu acho que a gente passa a ter uma transparência, uma previsibilidade também bem significativa, tá? São, acho que também outras questões em compliance, que a gente tem uma melhora de tomada de decisões dos franqueadores em relação à tributação, e a gente está dentro de uma padronização internacional. Então, eu acredito, trabalhando um pouco numa visão mais da internacionalização, ou do ambiente mais interessante para o franqueador ou a marca estrangeira que queira vir ao Brasil, o entendimento da engenharia, de toda essa malha tributária que a gente tem aqui, passará a ser muito mais de fácil compreensão, um cenário em que você fica menos inseguro, e você e nós, como empresários brasileiros que estamos querendo trazer marcas do exterior para o Brasil para franquear, ou grandes marcas que queiram vir para cá, a gente passa a ter um cenário muito mais simples. Como eu disse para você, a gente hoje levou 1h30 de uma reunião, o Maurício Baril juntos, o Alexandre Passos, todos, né, nossa máfia. Né? Então, e todos para poder explicar para os russos como é a nossa tributação. E não adianta, termina 1h30 e as dúvidas, os comentários, a gente tem que confiar em vocês, a gente tem que entender isso aqui e tal. E agora, para explicar essa transição, né? Que a gente vai ter uma transição de 10 anos. Né? Então a gente tem uma transição que eu estou chamando de uma transição confusa. Né? Ela é confusa, a gente vai ter que conviver com regimes antigos, regimes antigos, porque não é o pagamento do ISS, do ICMS, do PIS, do COFINS, todo mundo tem um tratamento diferente. A gente vai ter que conviver com isso por quase 10 anos. Quase 10 anos. E além disso, a gente vai ter que trabalhar também com a nova base tributária. Então, tudo isso são desafios para mim que o setor ele deve enfrentar, mas o franchise brasileiro é resiliente, cara. Né? Isso acho que nos anima aí. A gente é resiliente, a gente é inovador, e a gente vem trabalhando
Tecnicamente, lá no escritório, a gente montou um grupo de aperfeiçoamento. A gente faz temas para aperfeiçoamento de elementos que a gente vê que são impactantes para o setor. Um deles, o mais importante, a nossa pauta do momento, é entender alternativas de matriz de negócios que a gente pode... É claro que o nosso estudo passa pela plataforma jurídica, né? Então a gente não está ainda avaliando isso sobre como acomodar, né, falar com você para a gente entender, tá bom, e agora? E como que a gente coloca isso estruturalmente? Como que a gente coloca isso no modelo, no formato do negócio de franchising que a gente está trabalhando? Mas a gente está imaginando N cenários estruturais em que vai ter algum tipo de impacto ou modificação na estrutura societária do grupo empresarial da franqueadora, vai ter uma mudança substancial nos elementos dos instrumentos de franquia. Certamente vai ter uma mudança substancial na forma de tratamento dos tributos dentro da cadeia da modelagem financeira e da política de remuneração do franqueador. E a gente vai ter uma mudança muito forte da relação com os fornecedores homologados, porque isso também vai ter impacto para os fornecedores, desde os fornecedores de embalagens, os fornecedores de consultoria em geral, a plataforma de quem licencia software, e, portanto, ninguém vai conseguir fugir desse momento. Mas eu costumo dizer assim, a gente tem também um governo, um olhar, ou pessoas que nos representam que vão olhar um pouco mais o impacto financeiro para o setor. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, isso vai se acomodar nos negócios, para além da nossa capacidade de inovar, né, no modelo de negócio. Cara, é tanta coisa que... Muita coisa. Eu até trouxe aqui umas colinhas aqui, porque... tanto assunto para a gente debater. Você até comentou ali da análise de se realmente vai continuar valendo a pena, às vezes o cara está no simples ou não. Mas esse imposto único ou duplo ali, né? Vai valer para o simples também? Ou o simples fica de fora desse negócio? O simples permanece na estrutura, né, da engenharia tributária do negócio, mas ela não vai fazer certos aproveitamentos de créditos que ela conseguia fazer, né? Então isso vai trazer um impacto que eu imagino que a tendência vai continuar sendo vantajoso estar no simples. Mas eu acho que vai depender muito das margens, né? Os estudos que a gente está ensaiando com uma empresa de consultoria têm sinalizado um pouco isso, tem sinalizado que a gente tem ali uma combinação de receita, custo, a estrutura de despesas do franqueado que vai justificar, indicar ou não a saída para o regime regular. Mas eu acredito que a grande maioria ainda vai ser justificável se permanecer na estrutura do simples. Mas é fato que vai todo mundo ter majoração, né, da despesa de tributo. E isso vai ter que ser muito bem acomodado entre franqueador, franqueados. A gente tem redes que já tem franqueados que estão aí. Certamente a jornada dos ciclos de contratos de franquia vão vencer antes de 2033. E isso vai exigir do franqueador, do franqueado, uma renegociação das suas bases. Né? Então, isso que é bastante importante. Esse é o efeito prático, vamos dizer, empresarial do negócio. Pô, legal. E até aqui uma pergunta, aproveitando bem a tua expertise. Então, talvez o cara na prática pense isso. Eu estou aqui, eu vou ter que renovar meu contrato de franquia e eu já vi que eu preciso aumentar meus royalties. E daí, antes de vencer o contrato, vai ser difícil ele fazer alguma coisa, mas normalmente vai ser feito na mudança de contrato. E daí você vê algum impacto jurídico dele falar, agora para renovar com você eu te cobrava 5, agora vai ser 8. Pode ter um questionamento do franqueado de que... Essa é uma prerrogativa que já pode hoje ser feita independentemente de reforma tributária. Né? Você pode colocar como condição para a renovação do contrato novas condições comerciais. Né? E o franqueado pode aceitar ou não. E vai depender muito, imagino que o franqueador que a gente está acostumado
a trabalhar e que representa a grande maioria do segmento de franchising, não vai fazer nada que inviabilize o negócio do seu franqueado. Pode ser até que majore alguma coisa para o seu franqueado, ou tenha algum tipo de ônus, mas normalmente o franqueador, você sabe muito bem, precisa trazer numa conversa de negócios e mostrar que esse movimento é importante para a solidez da franqueadora e que ele não vai impactar negativamente no negócio do franqueado. Precisa ter essa combinação, né? Mas, para além disso, a gente tem esse desafio, né? O desafio de, eu não diria nem ainda a majoração dos tributos, mas de dar a liberdade para o franqueador de fazer esse ajuste independentemente, né, de um pré-acordo. É aí que está o grande desafio. A gente tem as cláusulas hardships, que a gente chama, que são cláusulas que meio que você já está autorizando, na hipótese de movimento do governo, que impacte majoração tributária, você fazer o ajuste da tua modelagem financeira. Então, mesmo antes da renovação. Mesmo antes. Então, mesmo antes, ou quando você firma o contrato de franquia, quando você firma o contrato de franquia, o novo contrato, ou quando você está negociando as bases da renovação. Porque eu acho muito difícil o franqueador chegar agora e falar, pessoal, vamos fazer um aditamento. Agora aqui. Eu acho que não faz sentido, acho que não há também pressa para isso, que nós estamos falando do movimento até 2033, mas eu acho que é uma estratégia de franqueador trabalhar isso, mas você, franqueado, que está aqui também nos ouvindo, é muito importante que você também já olhe para isso, né? Que é uma realidade que vai acontecer, já começar a olhar também o seu negócio, o seu futuro de negócio, se você tem contratos prestes a vencer, já entender um pouquinho esse ciclo próximo do contrato, né? E se você está em marca e um franqueador muito sério, como eu disse, que representa a grande maioria do franchising brasileiro, certamente o franqueador vai provocar isso também nas suas conversas, nas suas trocas e trazer essa realidade para a mesa de conversa e de entendimento de como fica o teu business, o teu negócio, na constância do contrato de franquia. Ou seja, se você está ali renovando o contrato, você tem que falar sobre os próximos 5 anos. E os próximos 5 anos... Olha que interessante, os próximos 5 anos, se a gente falar aqui em 2025, é 2030, os 5 anos padrão de contrato. Ainda nem vai estar a tributação nova, né, acontecer, mas parcialmente já vai estar. E aí a preparação do franqueador e do franqueado para isso tem que ser fundamental, e a parceria, a colaboração de trabalho, que é peculiar no sistema de franchising, precisa ser mais forte do que nunca. Pô, perfeito, cara. E independente da questão da reforma, se no andar do andamento ali ele vê, puxa, eu preciso mudar meu valor de royalties. E ele vai mudando conforme vence o contrato. Tô perguntando aqui, porque o nosso tema, o nosso podcast é o Franquia Pode. Pode isso, pode aquilo. Pode, então é uma pergunta que eu recebo... Pode que não pode. Uma pergunta que muitos franqueadores falam, pode, mas eu posso ir daí... Alguns franqueados vai vencendo e ele já paga 7, enquanto eu tenho na rede a maioria pagando 5. Pode isso? Penso que sim. Tá? Então, a gente tem aqui um propósito, uma substância econômica que a gente fala, né, como justificativa. A substância econômica é o impacto da majoração tributária, né, para a sua rede, a preparação disso. Agora, é muito importante que haja uma análise prévia de como você vai implementar essa política de remuneração ou essa política comercial dentro da tua rede de franquias. É preciso deixar muito claro essas transições, ou seja, o cumprimento dos contratos antigos, ou seja, você tem contratos antigos com políticas de remuneração diferenciadas, que naquele momento eram os que prevaleciam, estavam na política comercial da rede, que agora tem um novo momento, um momento de reestruturação da sua modelagem financeira e que, portanto, se demonstra que são novas contratações, são renovações que estão transitando ou estão migrando para essa nova modelagem. Tá? Eu não vejo, eu sempre sou um cara que eu sempre me pergunto, você pode colocar política de preço diferente para um estado, para o outro e tal? Se você tiver substância econômica financeira, você conseguir justificar por que você, lá no Rio Grande do Sul, aplica um percentual de royalties para os teus franqueados diferente de um percentual de royalties para o franqueado da Bahia, você pode fazer. A uniformidade que o franchising exige é em relação aos padrões de atuação de negócios, aos padrões operacionais, aos padrões de negócio. Né? Não quer dizer que você precisa ter padrão também na sua royalties. Ou seja, o padrão é esse, eu tenho que cobrar royalties flat 5% para todo mundo no Brasil. Não vejo dessa
dessa maneira. Sou um grande debatedor sobre esse tema, porque eu sempre acredito que o debate passa muito por colocar pode ou não pode. Pode, se você fizer da maneira adequada. Então, aí dá para fazer. Não pode ser só porque porque eu quero, só porque eu acho. Não tem que ter uma base que justifique. Agora, eu gosto mais do Natan, então para ele eu vou dar uma condição diferenciada. Pronto, se você tiver esse tipo de tratamento diferenciado, aí sim, aí a gente está indo para um desvio de conduta empresarial e contratual, na minha percepção. Sustentável, dá para discutir? Dá para discutir, mas se você trouxer uma desvantagem para um franqueado em detrimento de outro franqueado, aí começa, para além da questão da integridade, né, juridicamente começa a ficar daí complexo de você sustentar. Então, a política comercial de preço ela precisa ser muito bem descrita, implementada e executada. Perfeito. Bom, eu achei que a reforma tributária ia ser uma parte pequena aqui, mas a gente já falei, passa rápido aqui o tema, não, né? vai... É que a gente gosta de falar. A gente gosta de conversar, aí é muito bom. Eu gosto demais, cara. Eu estava te falando, você me chama para toda qualquer coisa que eu possa compartilhar, falar. Para mim é sempre uma alegria. Esse assunto da reforma tributária, eu estou mergulhado nele no dia a dia. Hoje, todas as segundas, a gente tem a reunião do Advocacy, com um grupo, né, que a gente forma de políticos, assessores políticos, a diretoria e o conselho da ABF, trabalhando sempre os temas mais sensíveis. A gente tem vários temas, a reforma tributária é um deles, é o do momento, mas a gente tem N outras pautas e agendas e elementos que impactam o setor que está no radar do advocacy da ABF, que é uma grande bandeira hoje. Uma grande importância institucional da associação é a atuação institucional, né, o advocacy. Nós da ABF que cuidamos para os nossos 1.500 associados, a gente tem um ambiente empresarial mais adequado, já basta, né, o cenário que já é um cenário instável, a gente não sabe ao certo o que acontece, então a gente tenta fazer a nossa parte de tentar trazer do nosso lado aqui um ambiente mais agradável, né, para os nossos franqueadores, franqueados e todo o ecossistema de associados da ABF. Pô, legal. Mas aproveitando que a gente tem ainda um tempinho, acho que justamente nessa questão um elemento que aparece aí crítico é a pejotização, né? A gente já conversou sobre isso. É verdade. O que você comentaria sobre esse momento atual e tendências em relação a isso? Olha, isso é super legal, também é assunto do momento, né? É um assunto de repercussão geral. Só para você ter uma ideia, os dois temas de pejotização, o que é esse tema da pejotização também didaticamente, aqui para não ser juridiquês. Aliás, que eu não tenho nada de juridiquês. Mas por isso que é bom de conversar aí. Pois vai fluir, por isso que vai rápido, vai fluir. Sabe que eu tô formado há 25 anos, né? Então, 25 anos, e nos 5 anos da faculdade eu trabalhei, já era estagiário. Estagiário da empresa que eu trabalhava, franqueadora, que eu fui desde o 2º ano. Então, veja, eu trabalho, na verdade, uns quase 30 anos, né, com essa realidade. Mas, e por que a gente estava falando disso? Você fez uma pergunta, né? Por que eu entrei? Não, né? Você vê, 30 anos, né? Porque você falou assim que você ia falar de um termo, de um jeito não juridiquês, sobre a pejotização. É verdade. Você vê aqui, né? Tanto assunto. Não, eu ia falar que na época, quando eu sempre fui máximo, sempre entendi que eu precisava ser didático na explicação do juridiquês para as pessoas que não eram. E uma vez eu escutei de um colega meu da área de marketing, e ele falou 2 coisas para mim. Falou, Natan, adoro conversar com você, porque eu entendo. Né? Mas você, mesmo assim, você continua sendo mais um advogado que você me manda teus pareceres, sempre com 100 páginas e com um monte de coisa que a gente chega na 2ª página, a gente está dormindo, a gente não está entendendo. Posso te dar um conselho? Eu falei, me dê um conselho. Comece pela conclusão. E, cara, desde então, lá no meu escritório, todo mundo começa qualquer parecer pela conclusão. Cara, então, legal, hein? Eu gosto de falar sobre a conclusão. E a conclusão sempre é o jeito mais, vamos dizer, transparente e fácil de você entender o estudo todo que você fez. Porque você chegou naquela conclusão que culmina naquelas recomendações, naqueles aconselhamentos. Muito bom. E o que eu posso dizer, assim, sobre a pejotização é:
que está em jogo aqui são os cenários em que você chama o cachorro de gato e o gato não mia. Tá? Eu chamo o cachorro de gato e o gato não mia. Ou seja, eu chamo o meu negócio de franquia, mas o negócio não é franquia. Né? Então, muitos modelos que algumas empresas no Brasil tentaram fazer, ou que houve confusão em relação à sua estrutura, foram compreendidas como uma estrutura de fraude estrutural, de simulação de negócio. E quando a gente envereda no âmbito trabalhista, muitas dessas relações com franqueados, no âmbito da discussão do ambiente do judiciário trabalhista, houve um entendimento daquela relação que era coberta por um contrato de franquia, na verdade é uma relação de trabalho, de vínculo empregatício. E essa é a discussão que culminou lá no STF, de uma marca franqueadora brasileira, que hoje tem uma estrutura extremamente compacta, sólida de franchising, né? Uma empresa bastante conhecida, e ela enfrentou no início da sua implementação de negócios no Brasil, há 15, 20 anos atrás, discussões sobre o seu modelo de negócio, né? Então ela começou com um modelo que se parecia muito com uma relação de mais pessoalidade com o seu franqueado. Isso trouxe um número de discussões trazendo que a relação não era de franquia, e sim uma relação trabalhista, enveredando. Ao longo do tempo a coisa foi ajustando, foi aperfeiçoando, etc. Esses debates diminuíram e alguns deles culminaram lá no STF. E no STF, Gilmar Mendes tratou isso como repercussão geral. Tá? Ou seja, a gente está debatendo aqui a pejutização sobre qualquer tipo de contrato. Disso aqui ampliou o entendimento. Então o Gilmar Mendes já quer julgar o seguinte: qualquer tipo de contrato que você chame de gato e não mie, ou seja, que esteja pautado em fraude, ou seja, você está fraudando aquele regime de relação que você tem. Né? Então, você tem uma relação trabalhista, mas você está chamando de relação de contrato de licenciamento, de contrato de prestação de serviço, de contrato e tal. Tudo isso passa a ter... Ele acomodou de uma discussão de franquia. Surgiu do franchising, desse caso específico. É isso aí. E aí isso está lá com o Gilmar Mendes, repercussão geral. Ele publicou repercussão geral, ou seja, essa decisão vai valer para todas as decisões. Inclusive, não só o que está em jogo é essa discussão, mas também a competência para você analisar esse tipo de discussão contratual. Existe uma corrente muito grande, que é a que eu sustento, de que não é a vara trabalhista ou o judiciário trabalhista que analisa as relações comerciais, e sim as varas cíveis comuns. É elas quem avaliam se o contrato de franquia é realmente contrato de franquia e se é vínculo empregatício ou não, e depois ela encaminha e ela determina, então, quais são as penalidades e etc. Né? Mas existe uma corrente que sustenta, principalmente sindicalistas, etc., que deve ficar nesse ambiente, esse tipo de discussão. Então, nós temos 2 pontos sendo discutidos nesse processo: a competência e a repercussão geral. E a parte legal de tudo isso é que existe uma ferramenta chamada amicus curiae, né? Esse é o nome, os advogados gostam, né, do latim e tal, mas é o amigo do processo, que são entidades representativas que podem se inscrever nesse processo para fazer essa contribuição técnica, tá, em audiência pública e participar do processo de trazer elementos para os ministros do STF para eles poderem analisar e fazer os seus julgamentos. Né? É o Gilmar Mendes, com mais outros ministros que estão examinando esse tema. E nós, na ABF, eu entrei com um pedido de amicus curiae da ABF. E a ABF foram mais de 100 pedidos de inscrições, quase 70% negados. A ABF, a gente conseguiu a autorização do Gilmar Mendes para que a gente seja amicus curiae nesse processo. Então, eu estarei no dia 6 de outubro agora, daqui 2 semanas, lá em Brasília. Nós vamos ter dia 6 e 7 audiência pública com todas as empresas ou entidades associativas, representativas, que foram aceitas como amicus curiae, para a gente poder contribuir no processo decisório e fazer a parte da ABF, que é representar institucionalmente também todo o segmento. Ou seja, o que vai acontecer aqui? O que eu espero que aconteça aqui? Eu espero que a gente consiga finalmente ter as regras claras do jogo, ou seja, o que nós advogados, o que o franqueador como empresário precisa cuidar para que ele, no momento de discutir a relação de franquia, sob o ponto de vista se é relação de franquia ou não, ele preencha os elementos e os requisitos que eu espero que saia dessa decisão.
E aí, para nós advogados, passa também a ser um grande avanço, porque a gente, espero que não seja um retrocesso, ou que seja que entenda que, imagina, franchise tem uma lei própria, portanto, ela já tem os requisitos para você trazer o que caracteriza ou não a relação de franquia. O que eu espero que saia de tudo isso talvez são regras mais claras, né, para parar com essa história de ficar discutindo contrato de franquia ou franqueado querer entrar com ação para reconhecer vínculo empregatício quando isso não acontece. Quando acontece e você tem uma estrutura fraudulenta que não representa, você sabe disso, a gente frequenta o segmento como um todo, não representa o que o segmento faz. O segmento é preenchido, predominantemente formado por empresários extremamente sérios de governança, etc. Mas a gente tem sempre, em qualquer segmento de negócio, empresas que às vezes não são nem do nosso segmento necessariamente, mas se utilizam do instituto para poder criar uma estrutura que, na verdade, ele não entrega a franquia, ele entrega outras coisas e, portanto, é aquela coisa, não adianta chamar o cachorro de gato, que o gato não vai miar. E essa pejotização é o assunto do momento. Eu acho que é uma grande vitória da ABF, que eu gostaria de destacar, bem importante ter conseguido entrar como amicus curiae nesse processo, porque se eles não ouvirem um pouco dos números e dos elementos que o franchising tem a entregar, e o impacto que isso pode trazer para o setor, seria uma grande perda para o ministro Gilmar Mendes e os demais ministros que vão julgar o processo. Cara, que legal, hein? Muito legal. Muito legal. Mas isso tá, então, tem aberto agora, vamos esperar isso. Tem aberto, vamos ver. Eu acho que próximos dias aí a gente tem, espero eu, ou se não próximos meses, a gente tem um encaminhamento desse tema. Podemos fazer até depois uma nova troca para explicar um pouquinho sobre a consequência disso, que eu espero que seja positiva. E é legal que você vai estar lá ainda, né? Envolvido diretamente. Tô nervosíssimo, ali, cara, nervosíssimo. Então não é meu ambiente comum na advocacia, né? Eu ir lá para fazer uma oratória para os ministros do STF, né? Então, não é... Você tem muitos advogados que são especializados em instâncias superiores, STJ, STF, estão acostumados, né? Para mim está sendo uma experiência incrível, nova, como diretor jurídico da ABF, poder fazer essa frente, uma honra poder ir lá e falar em nome do franchise, em nome da ABF, para um momento, na minha opinião, bastante histórico, em que a gente está pacificando um tema que gera uma agenda negativa para o franqueador gigantesca, e para franqueados também gigantesca, e pessoas que querem ser franqueados, porque eu sempre falo, Erlon, o seguinte, o mesmo vento que venta lá, venta cá. Não é porque eu sou advogado de franqueador que eu entenda que franqueado não tenha seus direitos. Aliás, tem inúmeros direitos, e nós temos no franchising brasileiro, assim como no americano, um instrumento único, que não existe em regime jurídico contratual nenhum no ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro, que é a circular de oferta de franquia. Né? Que tipo de negócio que você entrega toda a tua informação aberta, o disclosure da tua operação. Você entrega antes de assinar o contrato de franquia, para que você, como candidato à franquia, possa analisar os números. Você pode, porque a lei de franquia exige de você que você tenha lá nos últimos 24 meses a lista de todos os franqueados que se desligaram. Quem são os últimos dos 24 meses que foram contratados da tua rede de franquia. As ações judiciais que você tem contra a franqueadora, os balanços dos últimos 2 anos. Quer dizer, quem é que recebe de qualquer outro negócio? Vai lá, você vai negociar com o banco, ele te entrega isso? Não tem. O prestador de serviço, qualquer prestador de serviço, o meu cliente vai me contratar, eu entrego para ele o meu balanço, meus últimos 24 meses que foram meus clientes que estão comigo, que são os clientes que não estão com o telefone. Não existe. Então, eu sempre gosto de falar que o ambiente do franchising, ele é propício para os dois lados, né? E para os fornecedores também do ecossistema. E por isso que fica tão forte, né? Por isso que é tão forte, por isso que às vezes há um desconhecimento do candidato à franquia sobre a relevância desse documento da circular de oferta, para que você possa submeter ambos, para ambos os prestadores e serviços que estão à disposição dele, para um cara de negócios que vai olhar os números, vai entender se aqueles números que estão na circular sustentam o negócio, e se o negócio é bom, etc. E para um advogado poder olhar e falar, cara, você está aqui no nível de segurança jurídica, pode ir nesse caminho, ou renegocie isso, ajuste isso, porque é isso que o franchise oportuniza na etapa pré-contratual, na etapa em que você ainda pretende ser franqueado e que o franqueador ainda está analisando se você tem o perfil ideal para ser o franqueado. Pô, sensacional, cara.
É uma pena que a gente já tá no limite aqui do teu tempo. Mas, cara, muito bom. Já fica aqui o convite, ó, a gente já está conversando aqui para ter uma aula exclusiva para os alunos lá dentro do Segredos da Franquia. A gente já tem aula com o Alexandre, com a Alê, né? Com a Mayara, né? Com a Ariel lá dentro do curso. Tem um conteúdo riquíssimo, né? Profundo jurídico. E quem. Eu tô sendo o quarto, né? Tô sendo. Você vê como eu não fui prioridade aqui, né, cara? Brincadeira. Obrigado, que eu nunca te chamava. O Natan não vai aceitar. O Natan não vai. Então eu vou indo pelas beiradas até chegar o cara. Fico bem feliz, mas muito feliz mesmo de poder ter conversado com você aqui hoje. Eu espero que esse conteúdo aqui seja compartilhado como vai ser com centenas e centenas de pessoas e que a gente consiga fazer esse trabalho maravilhoso que você faz, não só como consultor de negócios, mas também promovendo o franchising, compartilhando conhecimento, porque no final do dia, pessoas com a gente, já com a nossa idade, a gente começa a entender o valor do compartilhamento dos aprendizados, né? E o quanto que a gente pode ter um propósito diferente que não seja só fazer negócio. Exatamente, e é isso aí. Eu fico muito feliz, né? Nós temos vários projetos, vários clientes que nós já atendemos, né? Estamos atendendo hoje, né? Em parceria, em conjunto, isso aí é muito legal. E a gente vê que no final é o que sobra mesmo, né? É o relacionamento, o comprometimento, a honestidade, mesmo. Cara. E o negócio acaba sendo, né, realmente uma consequência de tudo que a gente vai fazendo aí. Hoje eu falei no meu Instagram, depois, se quiser passar aí meu Instagram aí pra turma aí. Vamos deixar aqui na descrição o Instagram, a página do escritório. Pô, super legal. Você sabe que hoje eu falo um pouquinho, sempre todo dia, algumas reflexões e tal, e hoje eu falei um pouco sobre isso, sobre essa importância de você agradecer, compartilhar conhecimento e, acima de tudo, a gente poder viver, compartilhar os nossos projetos com pessoas que são muito mais voltadas ao ser do que ao ter. Porque quando a gente fica voltado ao ser ou estar com pessoas que são como a gente do bem, a gente consequentemente consegue materializar as coisas pro ter. Né? Então eu fico feliz da nossa parceria porque ela é baseada nisso, baseada no que você é, um cara super especial que na hora que a gente tá trabalhando a gente vê que faz sentido a gente tá por aí, né, fazendo as coisas acontecer, tá? Pô, mas você fechou aqui com chave de ouro, hein, cara? Advogado, né? Advogado, mano. Mas é de coração. De coração. Cara, pô, eu agradeço demais aí de coração a tua presença aqui, sabemos, né, sabemos aí da tua agenda, então realmente é um tempo valioso que vai ajudar, né, realmente aí nosso objetivo é ajudar muita gente, esse conteúdo aberto aqui no YouTube de altíssimo nível, né, tem ouro, né, que a gente fala nesse conteúdo para as empresas que estão aí no franchise. Cara, obrigado demais, vou deixar aqui você fazer o seu fechamento aqui, as suas palavras. Esse o cara, além de advogado, é um poeta, né, cara, no negócio ali, cara, não é só... Olha, eu acho que eu falei tudo que eu poderia compartilhar para o dia de hoje, mas o que eu acho que fica aqui sempre a perspectiva positiva do que é o nosso negócio, né, do que é o nosso modelo de negócio, o franchising, né, é um modelo empresarialmente que a resiliência, ela predomina dentre os empresários, sempre predominou. Estamos falando de um modelo que vem desde os anos 80, né, com uma ascendência. O franchising brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Hoje, a gente é referência para os americanos, para os europeus. No âmbito das entidades internacionais que eu frequento bastante, a Federação Ibero-Americana de Franquias, o Conselho Mundial de Franquias, nós somos objeto de absorção de conhecimento, tanto pelas boas práticas, pelos bons negócios, e, portanto, apesar de a gente ter esses desafios, que vão ter outros ao longo da história do Brasil e do mundo empresarial, a gente sempre soube se reinventar, sempre soube trazer inovação para os nossos modelos de negócio, e acho que a gente está muito bem servido de consultores, de advogados, de empresários que vão saber converter tudo isso em algo positivo, em bons negócios e no ambiente que sempre vai prevalecer de um franchise que hoje representa quase 3% do PIB nacional, que tem aí como característica aí a educação empreendedora, ou seja, você o franchise ensina o empreendedor a ser empreendedor. E que dá aí a oportunidade na grande maioria, do seu primeiro emprego. Portanto, tem um cunho social muito grande e eu fico muito feliz da gente poder estar nesse ambiente, que é um ambiente, como eu disse, de muita gente de ser, né? Então, bom. E vamos atrás do ter. Vamos lá. Valeu. Obrigado, cara. Brigadão. Pessoal,
espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de fazer esse podcast, esse episódio hoje com o Natan, que foi uma delícia aqui, passou voando o nosso tempo. Que você tenha gostado, deixa aí seus comentários, suas perguntas, também a gente encaminha. Vou deixar a descrição aqui. Sigam o Natan lá. E, pessoal, até o próximo episódio do Franquia Pod.